Ex-governador do Paraná, Beto Richa, é preso pela segunda vez em Curitiba. Ele é investigado por supostos crimes na concessão de rodovias. Milionário por engano. Saiba o que fazer caso apareça do nada dinheiro na sua conta bancária. O que fazer quando os serviços de telefonia e internet não são prestados de acordo com o contrato? No Espírito Santo, os problemas atingiram o sinal de internet de um consumidor. Ele buscou a justiça alegando ter registrado várias reclamações. E na série Como Funciona a Justiça, o trabalho feito pelas defensorias públicas no atendimento à população. Podem recorrer aos defensores a pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso hoje pela segunda vez. Vamos falar ao vivo agora com o repórter Gabriel Ciafrei, que tem mais informações sobre esse caso. Boa tarde para você, Gabriel. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Beto Richa foi preso em casa em Curitiba. Dirceu Pupo Ferreira, apontado como homem de confiança nos negócios da família Richa, também teve mandado de prisão expedido contra ele. Os dois foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal. Os pedidos de prisão foram feitos pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Integração, um desdobramento da Operação Lava Jato. Essa operação investiga supostas fraudes cometidas na concessão de rodovias no Paraná. Segundo as investigações, Beto Richa teria recebido propinas no valor de R$ 2.700.000. Além disso, estaria dificultando as investigações, tentando atrapalhar os depoimentos de algumas testemunhas. Agora há pouco, o PSDB, partido de Beto Richa, informou que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa e que prefere aguardar os desdobramentos para se manifestar. Reiterou apoio e confiança na justiça e disse que está na expectativa de que o ex-governador prove a sua inocência. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Gabriel Ciafrei com informações ao vivo no Jornal da Justiça, primeira edição. A Justiça do Paraná marcou para os dias 18 a 20 de fevereiro a primeira audiência sobre a morte do jogador Daniel Correia. As testemunhas de acusação devem falar à juíza responsável pelo caso, Luciane Martins de Paula, com a participação dos representantes da defesa e da acusação. O corpo de Daniel foi encontrado com várias mutilações no dia 28 de outubro do ano passado, em São José dos Pinhais. A auxiliar de dentista que ficou cega enquanto revelava um raio-x vai receber pensão integral. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. A auxiliar de dentista fazia revelação de radiografias em uma clínica odontológica quando um produto químico respingou nos olhos dela e queimou uma das córneas. A profissional perdeu permanentemente a visão do olho esquerdo e ficou incapacitada de exercer a atividade. Na ação trabalhista, alegou que o acidente poderia ter sido evitado se a clínica tivesse fornecido equipamento de proteção individual, como óculos. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região estabeleceu o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80 mil, além de R$ 100 mil por dano material. Para o TRT, houve prejuízo funcional, mas não estético, e a perda da visão não impediria o desenvolvimento de outras habilidades. A auxiliar recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator da 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, citou o Código Civil e ressaltou que o empregador tem a obrigação de ressarcir os danos materiais do empregado no caso de lesão ou ofensa à saúde que resulte na perda ou na redução da capacidade de exercer o ofício ou profissão. Por unanimidade, a turma condenou a clínica odontológica a pagar uma pensão mensal integral no valor equivalente ao salário que a auxiliar recebia desde o dia do acidente até a data em que completar 75 anos. Como o valor vai ser pago em parcela única, a turma aplicou o redutor de 30% sobre o resultado apurado. Cadu, agora imagina só, de uma hora para outra você vira um milionário. Bom, mas é bom desconfiar, porque se o dinheiro veio de uma forma meio esquisita, tem que ter atenção redobrada. Aqui no Distrito Federal, em mais 2 estados, foram feitos depósitos em contas correntes de valores impressionantes, mas tudo isso por um erro bancário. Pois é, parece um prêmio de loteria, só que não é bem assim. Nesses casos, se o dinheiro não for devolvido, a pessoa pode responder até criminalmente.
Já imaginou tirar um extrato bancário e descobrir mais de 20 milhões de reais na sua conta? Ficava muito alegre, muito feliz. Mas nem por isso a pessoa deve sair gastando por aí. Primeiro é investigar como é que esse prêmio foi aparecer lá na minha conta. Eu queria saber quem botou, né? O morador do Distrito Federal descobriu um depósito milionário na conta dele. R$ 24.357.645,63. É número que não acaba mais. O dinheiro foi parar por engano na conta do comerciante brasiliense. Ele ligou para a gerência do banco que descobriu uma falha no sistema. O erro da instituição financeira também afetou outros 2 clientes, em Porto Alegre e em Curitiba. É bom tomar cuidado. Em situações assim, o cliente tem um contrato com o banco e o principal princípio é o da boa-fé, ou seja, devolver é a única opção. Caso contrário, é crime e a pessoa pode ser cobrada judicialmente. Gastar o dinheiro num caso como esse configuraria um crime de apropriação indébita. Então, também, além de responder na esfera civil, a gente pode estar falando de problemas na esfera penal. Mas não custa nada sonhar em ficar milionário de repente, né? Eu ia fazer pagar minhas dívidas e controlar minha vida. Pegava meus meninos e dava uma viajada, depois comprava uma casa e me ajudava os mais próximos. Já que estamos falando de dinheiro, né, Rafa? Se você quer economizar nas compras, ainda dá tempo de aproveitar os descontos típicos de janeiro oferecidos pelo comércio. Pois é, nessa época do ano que os empresários queimam o estoque antigo e buscam fidelizar o cliente. Mas atenção, consumidor, fique atento se os preços estão mesmo valendo a pena. Nas vitrines, parece que as festas de fim de ano não acabaram. É que as promoções continuam e muita gente ainda aproveita para comprar o que não deu no ano passado. Para quem guardou, economizou o 10º, né? Aí vale a pena. Mas agora para mim que estou sem... Normalmente é feita as compras no mês de janeiro, que sempre tem os descontos, né? Então essa é a oportunidade que a gente tem para ter uns bons descontos. É bom para aproveitar o período, né? Tem uns descontos bons, uns preços bons, então é sempre bom para fazer uma economia, né? A economia é porque nesse período pós-festas de fim de ano, muitos lojistas incentivam o consumo com liquidações. No Distrito Federal, cerca de 1.200 lojas de rua e shoppings estão com descontos de 20% a 80% até o início de fevereiro. Oportunidade também para os lojistas que aproveitam as promoções de janeiro para renovar o estoque e também fidelizar o cliente. As principais ofertas são de roupas e calçados. A expectativa do Sindivarejista do Distrito Federal é faturar 4% a mais que o ano passado. Todo mundo lucra, né? Porque geralmente mudança de estação, o lojista fica com muita mercadoria parada e ele aproveita essa mudança de estação e liquida. É bom para o cliente, é bom para o lojista, né? E isso vem se levando o comércio nesses anos todos. A previsão do Sindivarejista é de que a maior parte das compras seja parcelada no cartão de crédito. Apesar das ofertas e facilidades no pagamento, o diretor-geral do PROCON alerta que os consumidores devem ficar atentos ao real desconto do produto. O consumidor tem que ter já uma ação preventiva, né, ao ser anunciado essas empresas de grande liquidação. Então, ele tem que já ir pesquisando de forma antecipada aquele produto que ele está pretendendo adquirir, né? Pesquisar também as políticas daquela empresa, se ela tem uma prática saudável de respeito à legislação consumerista. Outro alerta é quanto à troca do produto em promoção. As lojas físicas não são obrigadas a realizar trocas, seja mercadoria em promoção ou não, a não ser a que apresenta defeito. Olha só, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal registrou 269 ocorrências de maus tratos contra animais no ano passado. E olha que 2019 mal começou e já são 13 denúncias, Rafaela. Pois é, mas quais atitudes do ser humano representam agressão? Esse é o assunto da terceira e última reportagem da série Animais de Estimação, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Maus tratos a animais. Esse é um assunto que vemos com frequência nos noticiários. Mas o que podemos considerar maus tratos? Ausência de água, ausência de comida, animal em local insalubre, em ambiente muito sujo, animal negligenciado, sem atendimento veterinário adequado, animal sem abrigo. Você abandonar os animais é considerado maus tratos. Você mutilar, bater, envenenar, qualquer coisa que se oponha a essas condições ideais de habitat para esse animal pode ser considerado como maus tratos. A Daniela Nardelli administra uma ONG de resgate de animais em Brasília e acompanha de perto pelo que os bichos passam. Ela explica que cada ato de crueldade deixa uma marca. Às vezes muito assustados, às vezes com medo mais de homem, mais de mulher. Alguns não sabem comer em prato, não têm o costume de beber água. Então é uma coisa muito particular, mas cada um deles carrega um sinal muito aparente do que eles viveram. Quando o ser humano vê o animal como coisa, indivíduo desprovido de vida própria, né? E aí acontecem os maus tratos. Para reprimir os maus tratos, a Constituição Federal protege os animais, impedindo atos de crueldade contra eles. O bem-estar dos bichos também é garantido pela Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, que veda qualquer tipo de prática de abuso e maus tratos a animais silvestres, exóticos, domésticos ou domesticados. A legislação hoje prevê uma punição de 3 meses a 1 ano de detenção para quem praticar abuso ou maus tratos a animais. Quem vai definir isso é o juiz, mediante o quê? Um laudo pericial que o veterinário vai dizer, realmente teve um agravante, a pessoa agiu com ato de crueldade, com isso é um agravante. Não, isso não foi um ato de maus tratos, foi um ato de abuso, e o abuso é um atenuante, é menos grave, e com isso, de qualquer forma, tem que ser avaliado pelo juiz. Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o pedido de habeas corpus de homem condenado a 3 anos e 2 meses de prisão por ter submetido 3 cavalos a trabalho excessivo e falta de alimentos. Os animais ainda eram chicoteados e apresentavam diversos ferimentos. Por conta do tratamento cruel, um dos cavalos morreu. O relator do caso, o ministro Jorge Mussi, destacou que a jurisprudência do STJ autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, quando os fatos demonstram a extrema crueldade da conduta do agente. Uma dificuldade para punir os atos de crueldade da forma devida é que a lei não exemplifica o que pode ser considerado maus tratos. Para completar essa lacuna, o Conselho Federal de Medicina Veterinária criou a Resolução 1236, que tem o intuito de definir e caracterizar o que são maus tratos, abusos e crueldade. A resolução tem 29 atos exemplificativos do que são maus tratos aos animais. Isso visa auxiliar o judiciário em casos que ficam tanto quanto obscuros ou subjetivos, já que a lei federal não traz um rol taxativo do que qual tipo de prática que é considerado maus tratos. Isso acaba ficando muito a critério da autoridade policial. A Daniela diz que, na ausência de centros de acolhimentos para animais domésticos, alguns bichos que sofrem maus tratos permanecem sob a tutela do agressor. E é aí que entra a ONG. A polícia recebe a denúncia de maus tratos, a polícia averigua, a polícia apreende e nós nos disponibilizamos a recebê-los, para que eles não fiquem na mão do agressor até o final do processo judicial. E aí, sendo favorável a nós buscamos famílias para adotar esses cães. Ela explica que para adotar não basta ter boa vontade. A pessoa não pode adotar pensando naquele momento. Ela tem que estar preparada para... Ela vai viajar de férias, quem vai cuidar daquele animal? A velhice daquele animal, ele vai ter muito mais gastos do que hoje ele tem como jovem, ainda mais vindo oriundo de maus tratos ou de abandono. Com a adoção, animais que tiveram um passado difícil recebem uma nova chance para serem felizes. E a seguir, o que fazer quando a internet não funciona e causa prejuízo? A responsabilidade por oferecer um serviço de qualidade é da operadora. Quando isso não acontece, é direito do consumidor buscar formas de solucionar o problema.
fazer quando o serviço não é prestado como deveria? A quem recorrer em casos em que envolvem telefonia ou internet? No Espírito Santo, as falhas no serviço resultaram na condenação de uma operadora que vai ter que devolver o dinheiro da mensalidade cobrada e indenizar o consumidor. As falhas no sinal dos celulares impediam que o Tiago, gerente de logística dessa empresa em Brasília, se comunicasse com os caminhoneiros e por isso teve prejuízo. Ele decidiu cancelar o plano de telefonia móvel. Fez uma reclamação na Agência Nacional de Telecomunicações e na operadora, que reconheceu a falha na prestação do serviço, mas cobrou pelo cancelamento. Nós encaminhamos via judicial, a solicitação de quebra de contrato sem aplicação da multa. Até porque é uma falha da operadora e nós não poderíamos pagar por isso. Para nós que somos uma micro e pequena empresa, o valor de aproximadamente R$20 mil é um valor que gera um impacto muito grande. A empresa conseguiu a isenção da multa, mas as falhas na prestação do serviço se repetem em várias partes do país. No Espírito Santo, os problemas atingiram o sinal de internet de um consumidor. Ele buscou a justiça alegando ter registrado várias reclamações, todas sem sucesso. Agora vai receber uma indenização de R$1.000, além de outros R$50, valor referente à cobrança da mensalidade feita pela operadora. A responsabilidade por oferecer um serviço de qualidade é da operadora. Quando isso não acontece, é direito do consumidor buscar formas de solucionar o problema. É o que explica este advogado. Qualquer cidadão pode se dirigir ao juizado especial. Existe lá uma seção chamada redução a termo, onde você pode relatar o seu problema, a sua agrura que você está tendo, e ali fatalmente você vai ter sim uma resolução rápida. E para falar mais sobre este assunto, está aqui conosco nos estúdios da TV Justiça o advogado Humberto Valim, especialista em direito do consumidor. Como sempre, doutor, antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Doutor, as empresas podem simplesmente cortar a internet e deixar o consumidor sem o serviço? De forma alguma. A internet é um serviço essencial. O corte, em última instância, só pode ser feito quando aquele consumidor deixa de pagar e com ressalvas. Ele deve ser comunicado, há um prazo que ele vai ter que diminuir a velocidade e finalmente ser cortado. Ou seja, o não oferecimento do serviço de internet só é possível em caso de não pagamento. Doutor, conexão ruim e cobrança indevida, infelizmente, estão entre as maiores reclamações nesse setor, né? Por que, na avaliação do senhor, é tão recorrente? Infelizmente, a nossa tecnologia ainda não está ajustada aos países do primeiro mundo. Nós temos uma tecnologia ainda defasada, falta investimento. Cabe ao consumidor exigir um serviço de qualidade. Aquela operadora que mais investir em qualidade é aquela que vai angariar mais clientes. Ou seja, consumidor, compare e decida para aquele que ofereça o melhor serviço. Doutor, a internet, ela teve o poder nesses anos todos de juntar diversos mundos diferentes. Por exemplo, o mundo do trabalho, muitas vezes ele se mistura com o seu ambiente familiar. A pessoa que trabalha em casa, por exemplo. Como fica aquela situação dos lucros cessantes, considerando a pessoa que está trabalhando da empresa e a pessoa que está em casa e que ela ofere dinheiro mediante seu trabalho? É possível se comprovar um lucro cessante, por exemplo? Sim. Uma vez que aquele funcionário ou aquele cliente usa o serviço da internet e ele não é oferecido adequadamente, seja no trabalho, seja em casa, é possível sim quantificar qual prejuízo efetivo que aquele mau serviço acarretou. Essa quantificação é feita através de provas, através de recibo, através de clientes não atendidos. Uma vez provado, esse consumidor vai ter sim um direito a uma indenização pelos danos materiais que sofreu pela má prestação do serviço da internet. Doutor Valim, falando em indenização, nós vimos na reportagem que o consumidor recebeu algo em torno de R$1.000 de indenização. É um valor muito baixo no que se refere a toda a dor de cabeça que ele teve, né? Então, de repente, se doer no bolso da empresa, pode inibir mais? Sim, a quantidade, o valor da indenização, em se falando de danos morais, infelizmente no nosso país ainda é baixo.
A partir do momento que este valor seja relevante, vai ser mais interessante para o investidor, a empresa que oferece o serviço, investir em qualidade do que simplesmente oferecer um serviço ruim e pagar indenizações pífias. Nós devemos lutar para que essas indenizações doam realmente no bolso para que tenhamos um serviço. Não é razoável nos Estados Unidos, na Europa, temos internet estável, de alta velocidade, a baixo custo, e aqui nós pagamos o dobro e temos a metade da velocidade. Pois é, essa questão também, inclusive, do diferencial da qualidade, por exemplo, na esplanada dos ministérios e talvez não muito longe, não necessariamente saindo do plano piloto, para quem não conhece Brasília, por exemplo, região de Sobradinho, Grande Colorado, as chamadas cidades satélites. Isso também pesa na hora de se fazer a avaliação dessa situação? Sim, o consumidor deve sempre exigir extrema qualidade, independente, mas aqui ocorre ao contrário. Aquele consumidor do pré-pago, que às vezes não tem condições nem de ter uma internet durante todo o mês, é o menos favorecido. Ao contrário daqueles que conseguem um plano onde pagam-se mais e tem uma qualidade. Enfim, a qualidade tem que ser a mesma para todos e tem que ser uma ótima qualidade. Ok, doutor Humberto Valim, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, doutor. E no próximo bloco você confere na série Como Funciona a Justiça, o trabalho da Defensoria Pública em defesa da população. Eu já venho na Defensoria tem uns 20 anos. E sempre fui bem atendida, sempre. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a prisão de um policial condenado por matar o amigo da ex-esposa em Macapá. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liminar impetrado pela defesa do policial, que está preso preventivamente. O crime teria sido motivado por ciúme. No recurso no STJ, a defesa tenta reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Amapá, que havia afastado o constrangimento ilegal na prisão decretada. Ao analisar o pedido de liminar, o presidente do Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver risco de dano iminente e irreparável, o que fundamentaria a concessão da tutela de urgência. Para o ministro João Otávio de Noronha, prevalece a garantia da ordem pública diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. O crime ocorreu em 2016. A ex-esposa do acusado e o amigo dela foram surpreendidos após um culto religioso. O amigo foi atingido com um tiro na cabeça. De acordo com o processo, a ex-mulher do policial só não foi baleada porque algumas pessoas o impediram de atirar. O policial foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado e também a perda do cargo público. O mérito do recurso em habeas corpus será julgado pela 6ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Nefe Cordeiro. Um princípio importante da Constituição brasileira trata do acesso dos cidadãos à justiça. E para que toda a população seja contemplada, foi criado um serviço jurídico público e gratuito com função e atributos próprios da assistência jurídica integral. Estamos falando das defensorias públicas. Espalhadas pelo país, elas atendem a milhões de pessoas todos os anos. Meu marido já toma remédio, ele teve 6 AVCs. E ele toma vários medicamentos. Aí, claro, fica pesado, né, no orçamento. Aí eu vim, já há anos que eu recebo o medicamento, só que depois parou 1 ano que eu não recebi e agora eu voltei. Já está saindo de novo o alvará para me comprar os remédios dele. A dona Maria Amarelita está entre os milhões de brasileiros que tiveram de recorrer às defensorias públicas estaduais para ter acesso à justiça. O acesso está garantido na Constituição Federal. O artigo 5º diz que o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, papel que é exercido, na grande maioria das vezes, pela Defensoria Pública. Em vez de advogados contratados, são os defensores que entram em ação. Eles vão garantir a assistência jurídica gratuita
Podem recorrer aos defensores a pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O Brasil tem mais de 18 mil juízes, quase 11 mil promotores e um número bem menor de defensores públicos. São apenas 6 mil. Apesar disso, eles atendem milhões e milhões de pessoas em todo o país. Apenas aqui, no Distrito Federal, são 500 mil por ano. Basta que essa pessoa compareça a um dos núcleos de atendimento da Defensoria Pública munida com os comprovantes de renda, né? Geralmente essas pessoas às vezes não têm comprovante de renda porque não recebem nada, não tem nem conta bancária. Então a gente pede que essas pessoas tragam alguma forma de comprovar, ou seja, uma declaração de isenta do imposto de renda, uma carteira de trabalho, demonstrando que ela não está vinculada a nenhum contrato de emprego. E aí a gente faz essa análise, depois que é feito esse filtro, essa pessoa tem condições de ser atendida pela Defensoria caso se adeque aos critérios previstos. No Brasil, temos a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas Estaduais. A da União é responsável pelas causas ligadas à Justiça Federal. É o caso de quem quiser, por exemplo, entrar com ação contra o INSS para garantir a aposentadoria. Se a pessoa for réu em algum processo que corra, inclusive, em tribunal superior, ela também pode procurar a Defensoria Pública. Um caso famoso foi o do argentino Carlos Alberto Quaglia, acusado de envolvimento no processo do Mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa dele foi feita por um defensor público da União. As salas da Defensoria Pública do Distrito Federal estão sempre lotadas. É um retrato também do que acontece nas defensorias públicas estaduais. Aqui a defesa é preparada para as ações que vão parar na Justiça Comum, como divórcio, guarda de filhos e acesso à saúde. Dona Maria de Galileia entrou com o pedido para conseguir um medicamento caro, importado e único para o tratamento de fibrose cística. E olha só o resultado. Mas já tem a sentença. A solicitação foi em agosto e em 4 meses teve um resultado positivo. Uma sugestão do médico. Valeu a pena. Eu acho que sim, não é? Porque eu estou tendo resultado positivo, não é? Teve uma pesquisa do CNMP em que eles fizeram uma pesquisa com 5 mil pessoas para verificar quais eram as instituições mais confiáveis sob a ótica da população. E a Defensoria Pública ficou em primeiro lugar, apesar de tanta gente ainda não conhecer. Eu já venho na Defensoria tem uns 20 anos. E sempre fui bem atendida, sempre. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa tarde. Você perdeu alguma reportagem de hoje? Quer rever esta edição? É só acessar lá, TV Justiça Oficial, o nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Tchau.